Mais uma vez vemos Jesus no embate duro com os judeus, né? Dizendo: meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. Jesus realizou algumas obras que, segundo a lei da época, os judeus não poderiam ser feitos naquele dia, né, o dia do sábado, né? Várias vezes Jesus não estava preocupado se era sábado ou domingo, né? Segunda, terça ou quarta. Se tivesse alguém necessitado, precisando, Jesus se compadecia. E eles não entendem. Por quê? Porque para eles o mais importante era seguir a lei. Por isso que a gente tem que estar muito atento, né? Às vezes o formalismo, é claro que a lei é importante, mas se a lei me impede de fazer o bem, se a lei é tão importante que impede de salvar uma vida ou deixar que morra, parece que essa lei ela precisa ser mudada. O mais importante é uma vida. O que vocês acham? Sim ou não? Que é mais importante seguir a lei, a norma, ou salvar uma vida? E eles não entendem esta passagem. E também ficam furiosos com Jesus, porque ele dá testemunho chamando Deus de Pai. Eles também não entendem que Jesus é o Deus que se fez homem. Aquela imagem ainda é de um Deus inacessível, um Deus lá no céu, um Deus distante. Por isso que eu falei nas outras reflexões, né? Um Deus que se materializa. Para que mais sinal do que isso? Deus, na sua infinita bondade, nos enviou seu Filho Jesus Cristo. Ele veio com o poder de Deus, ele é o próprio Deus. Por isso no Evangelho de hoje diz: o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Tudo aquilo que eu faço, Jesus falando, eu faço em perfeita comunhão, em perfeita sintonia, porque o Pai me enviou. Então Jesus dá testemunho de Deus. Ele é o Deus. Vamos dizer, aquela ideia que nós temos de Deus, ela vai se tornar visível. É um Deus que desce do céu e que se torna pessoa. Um Deus que está, Jesus é aquele que revela quem é Deus. Podemos traduzir assim: Jesus traz Deus do céu para a terra. Ele mesmo é o próprio Deus. Claro que eles não entendem aquilo que Jesus fala, ficam furiosos, porque ele transgrediu a lei do sábado, porque ele fez coisas que não poderiam se fazer, também porque ele se chama Filho de Deus, porque ele fala da ressurreição dos mortos, e eles também não acreditam na ressurreição dos mortos. Em verdade, vos digo, está chegando a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Então vamos pedir ao Senhor que Ele faça com que a nossa fé em Jesus Cristo, por isso que diz que toda a catequese, toda a nossa catequese, ela deve sempre visar uma experiência, levar a pessoa a fazer uma experiência concreta de Deus na sua vida. Então é uma adesão a não uma adesão a uma ideia, uma teoria. A nossa fé deve ser uma adesão à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos aderir. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Ele veio para nos trazer Deus. Jesus é o Deus encarnado. Veio para nos mostrar tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos evitar, como que nós, como filhos e filhas de Deus, também veio para revelar em nós
a necessidade constante da misericórdia de Deus, para nos alertar sobre o perigo que o pecado causa na nossa vida, todos nós manchados pela mancha do pecado original, que vai sempre nos acompanhar, aquela ferida que vai estar sempre lá, e que pode ser curada pela misericórdia de Deus. Toda a nossa trajetória humana vai ser sempre marcada por essa realidade. Nós somos uma obra de arte criada por amor, por Deus, mas que foi ferida pelo pecado. Sabe aquele vaso bonito, impecável, que caiu da mesa e trincou? O vaso está lá, mas nele tem um trinco. Podemos dizer que esta imagem que o pecado causou na nossa natureza. Um vaso precioso, que nós somos um vaso precioso, moldado, criado, feito pela mão de Deus, cujo pecado causou uma ferida, né? Um trinco que se formou. Por isso é a graça de Deus, nós precisamos sempre, a nossa natureza, ela foi visitada pelo pecado. Daí as nossas inclinações para o mal. Daí que nós compreendemos por que muitas vezes a nossa natureza, ela faz coisa que não nos agrada, e a gente está constantemente sendo, assim, tentado. Então é com a graça de Deus, por isso que nós temos que crer nele, na sua igreja, no seu magistério, tudo aquilo que Jesus deixou como os sinais, a igreja, a Eucaristia, os sacramentos, a piedade popular, as boas obras, tudo aquilo que a gente pode fazer no dia a dia, as pequenas coisas, sempre feito com amor, dobrando o nosso orgulho, porque a ferida maior em nós é orgulho. O primeiro pecado que entrou na humanidade foi por causa do orgulho, o orgulho humano em querer ser. Então vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos curar dessas e tantas outras feridas que às vezes impedem o nosso coração de se aproximar de Deus, né? Por isso o tempo da quaresma, voltar o coração para Deus, né? Na Sagrada Escritura, o coração não é apenas um órgão interno, né? O coração, quando fala que é preciso voltar ao coração, está chamando a integridade da nossa vida, a pessoa. O coração é o ser humano, é todo o nosso ser. Nós precisamos voltar para Deus. Ele usa a expressão do coração porque é o órgão vital, né? Sem o coração ninguém vive, né? A hora que o coração pifa, nós pifamos junto, né? Então ele fala, voltar ao coração significa eu, você, nós, o ser humano, homem e mulher, a nossa vida precisa voltar para Deus. E acreditando em tudo aquilo que Jesus ensinou, transmitiu, ensinou aos 12, por isso chamou, eles ficaram com Jesus 3 anos, depois foram enviados em missão, os 72 discípulos, e assim a palavra de Deus foi indo pelo mundo inteiro, e anunciai a todos. Esta é a missão que Deus confia a você e a mim, e hoje talvez nesse mundo que mais precisa ouvir a voz de Deus, né? Tantos corações que estão distante de Deus. Então nós precisamos ser essa luz que se mantenha acesa no meio de tantas trevas, de tanta escuridão. Precisamos ser aquela luz que sinaliza para Deus. Então peçamos a Ele nesta Santa Missa que Ele nos dê esse coração, esse entendimento e esta fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.